Rapaziada, começando mais um vídeo. E olha aqui, tem um vídeo de Minecraft. Tudo Minecraft hoje, rapaziada. Então vamos fazer um vídeo aqui, porque eu perdi tudo que eu tinha, rapaziada. Perdi tudo que eu tinha. Para ver que eu tô sem nada aqui agora, né? E nós vamos caçar uma casa pra nós fazer, rapaziada. Bora. Aqui, ó. E quem é novo já no canal, já se inscreva, rapaziada. Ative o sininho pra vocês receberem os vídeos. E deixa o like, rapaziada. E deixa nos comentários o vídeo que vocês queiram. Eu vou estar lendo tudo e vou estar abaixando esse jogo para não jogar. Eu vou ver aqui a cor da casa que eu vou fazer, pessoal. Azulzão, né? Boa. Eu acho que o vídeo vai ficar meio longo hoje, viu? Vai ficar longo o vídeo hoje, hein, rapaziada? Rapaziada, vocês não sabem, eu tinha fazido um vídeo de carro. O vídeo deletou. Apagou. O YouTube excluiu o meu vídeo. O YouTube excluiu. Perdi tudo. Ó, rapaziada, aqui não é dentro da casa não, aqui é piscina só. Eu tô fazendo a área de fora, pra... fica com uma piscina. Aqui vai ser a hora de lazer. Tem aqui, meus irmãos. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Comente aí, rapaziada, se esse aqui é o vida real. Porque eu não sei. A casa vai ser construída pra cá. Esse muro aqui eu já vou fechar. Eu tô aqui na vila deles, rapaziada. Antes eu morava na vila com eles. Até agora eu vou continuar morando de novo. Eu fiquei um tempo sem morar com eles, agora eu vou voltar. Vou ter que quebrar aqui. Quem não sabe, rapaziada, eu uso, sei lá como que fala, mod 1, uma coisa assim. Eu uso mod aqui pra mim, ó, pra me voar, pra mim ter tudo infinito. Entendeu, rapaziada? Então eu uso mod aqui. Aqui não é eu não que fiz isso. Aqui é tudo em mod. Já vou fechar esse muro aí, você não entra mais aí, vaca. Matar a vaquinha pra fazer um frango assado. Essa casa não vai ser tão grande assim, rapaziada. E eu não vou fazer teto também. Aqueles tetos de coisa. Demora muito e é muito chato pra fazer. A outra casa eu ia mostrar pra vocês, mas o teto era assim. Essa parte é assim. A frente dela é assim. E atrás dela é assim. Ela é de bico. Agora eu não vou fazer mais não. Muito demorado pra fazer. Deu perto de volta, daí lascou. A altura do muro, rapaziada. Depois eu vejo onde que eu vou ficar o portão. Onde que vai ficar o portão. Eu só caio, maluco. Já sei o que eu faço. Eu sou abaixo. E eu não caio. Vamos construir uma casa hoje no Minecraft, rapaziada. Vai ser muito demorado. Eu acho que eu vou fazer 2 vídeos. Porque vai demorar muito. A vaca não vai entrar não, vaquinha. Vaca de leite.
Tá certinho aqui tudo. Deixa eu dar uma abaixadinha aqui, ó. Que tamanho de porta. Vou lá começar, eu já só espero assim. Ai. Rapaziada, deixa eu fazer a porta aqui, ó. Vou fazer essa porta aqui. Já esse buraquinho aqui, que vai ser a porta. Já vou subir aqui também. Eu acho que eu vou fazer uma janelinha nesse coisa aqui, pra ficar divisa. Aqui, ó, o meu quarto já vai ser esse do canto aqui, que vai ser 2 andares, então o meu quarto é sempre dividido pra coisa. Deixa eu começar a fazer aqui, parar de enrolar. Eu acho que eu vou... Quando eu terminar o muro aqui, eu volto com vocês, tá, rapaziada? Vou dar um cortinho que espera 5 minutos. Rapaziada, depois de 1 milhão de horas, terminei aqui, ó. Ai, que cansado. Rapaziada, vou falar pra você, eu nunca trabalhei tanto assim no Minecraft. Tô zoando, já fiz casa maior que essa. Mas cansa, hein? Cansa pra caramba. Aqui. Deixa eu colocar esqueci que eu ri aqui. Rapaziada, vou lá mais um cortinho aqui, rapaziada, senão vai ficar muito longo. Eu já volto e vou terminar esse daqui. Tchau, rapaziada, já volto 5 minutos. Rapaziada, depois de muito sofrimento, eu consegui. Lógico que tem algumzinho aqui, ó. Só vem tampa de baixo. Mas, rapaziada, cansou o braço, hein? Aqui, ó, eu sei que aqui o canal é só focado em vídeo de carro. Mas eu quero trazer de tudo que é jogo aqui, rapaziada. Mas não esqueça que nossos preferidos mesmo é carro, viu, rapaziada? Eu sei que quem que se inscreveu no canal aí gosta só de carro. Cadê a porta aqui? Aqui, ó. Mete essa porta aqui. Ali eu não vou meter e colocar a porta, não. A piscina, rapaziada, vocês estão percebendo? Mas eu acho que eu vou meter ela aqui, ó. Ou da porta até lá. Vai ficar meio... A minha piscina é meio exagerada mesmo, rapaziada. Mas eu acho que... Hoje eu só vou terminar o telhado e essas coisas aqui com vocês. O resto eu vou deixar para outro vídeo. Senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. O que eu faço? Madeiramento ou não? Madeiramento eu já faço toda vez. Tive uma ideia. Com luz, rapaziada. Vocês estão entendendo? Mas vai ficar esse negócio feio embaixo. Não, aqui, rapaziada. Vai ficar feio. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Entra bem aqui, ó. Aqui? Não, aqui não. Até aqui, ó. Você escolhe um desses últimos aqui. Esse aqui é tipo preto. Você mete o preto e ele fica clareando, né? Do mesmo jeito. Mas como eu acho que eu vou meter, eu vou colocar o azul não. Eu vou colocar esse cinza. Ó. Vai
fazer diferença nenhuma. Isso daqui é um tapete, rapaziada. E ó, pronto. Vocês estão perguntando embaixo. Embaixo eu acho que ele fica assim mesmo. Ou depois eu meto. Coloco um bloquinho, ó. Ele fica. Aqui, então. Aqui eu vou terminar esse muro aqui, que aqui é coisa rápida. Fazer essas coisinhas aqui. Rapidinho. Tá, pô, assustei com o negócio aqui. Eita, meu Deus. Tá fazendo a minha casa, louco. Te assustei. Rapaziada, fica calmo que eu só... Rapaziada, eu não vou ficar trazendo vídeo do Minecraft direto aqui, tá, rapaziada? Vou trazer só esses dois vídeos mesmo aqui. Esses três, mas eu já vou postar o de carro agora. 5 minutos. Daqui a um tempo eu já posto um vídeo de carro. Porque o canal é focado em carro. Então é só carro que pode ter aqui, né? Aqui, ó. Ó. Depois só mete um pisinho em cima, né? E fica tudo clareando. Tudo muito da hora. Ou é perigoso embaixo ou deixar até assim, porque eu já fiz uma casa. Uma coisa assim também, rapaziada. Rapaziada, eu tô boiando aqui. Eu acho que eu vou ter que subir esse muro. Eu acho que eu vou ter que subir esse muro. Desculpa aí, rapaziada. Cadê? Vamos ter essa coisa aqui.